Bem, olá pessoal, estamos de volta. Como eu havia prometido na semana anterior, eu mandei o material, né? Foi esse material agora que vocês estão vendo aí sobre Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, como eu havia prometido, agora vai acontecer a explicação e o exercício. Então, eu vou mandar a explicação agora nesse vídeo e o exercício eu vou mandar num arquivo para vocês, tá? E você pode fazer pelo Google Formulário ou pelo Doc. Eu vou mandar um documento que você pode imprimir se quiser, você pode entregar na escola, tá? Tá. Vamos falar. Eu escolhi esse autor aqui, que é o Carlos Drummond de Andrade, que ele, dando prosseguimento, ele é da segunda fase, ele pertence à segunda fase do modernismo brasileiro, tá? Então, nós vamos ainda conhecer alguns autores desse segundo momento, dessa segunda fase, desse modernismo brasileiro aí. E o Drummond, ele, claro, é um dos mais importantes desse momento. O Carlos Drummond de Andrade é um dos principais autores, tanto é que ele é um dos mais cobrados no Enem, na prova do Enem. Um dos autores mais cobrados, mais lidos, é Carlos Drummond de Andrade. Tá? Isso mostra um pouco da importância que ele tem para a literatura brasileira. E a obra dele, a obra do Drummond, ela é dividida em quatro fases, ele teve quatro momentos. É, é importante ressaltar que o Drummond, ele, claro, ele está nessa segunda fase do modernismo, por volta de 1930 ali, né? Começa o modernismo, mas é importante ressaltar que ele continua escrevendo durante muito tempo, parece que até os anos 80, se eu não me engano, né? Até meados de 80 lá, de 1980 ainda estava produzindo ainda, se não me falha a memória. Então ele vai muito além desse segundo momento, tá? Por isso que a gente dividiu ele em quatro fases, em quatro momentos, tá? Olha o que o material fala aqui, olha. Aqui nesse início tem um pouco sobre a vida dele, né? Falando um pouco sobre ele. Aí aqui aqui tem um iniciozinho aqui, ó. Já tem o início do que fala sobre ele, tá? Por exemplo, aqui, olha, tem essa fase aqui, olha aqui, ó, Ghost, né? Isso já é um momento, já é a primeira fase o início da carreira dele é marcado por essa fase Ghost aí, né? Ghost significa inseguro, sem determinação, né? Um sujeito meio pessimista, individualista. Então, esse primeiro momento do Drummond, ele marca esse sujeito meio inseguro, individualista, tá? Então, essa é a primeira fase dele. A segunda fase é essa daqui, olha, marcada pela crítica, né? Crítica social. Todos os autores desse segundo momento, eles são muito críticos, né? Faz uma denúncia da sociedade. E ele, no segundo momento, na segunda fase, o Drummond também faz isso. Tudo bem? Aí também tem um outro momento dele, que é sobre uma poesia mais filosófica, existencialista, que é a terceira fase. E a última fase dele é de memórias, tá? Memorialista. A gente vai ver todas essas fases do Drummond nesse material aqui. Ó, o Drummond ele escreveu sobre várias coisas. Ele escreveu sobre o indivíduo, né? Sobre cada pessoa, sobre a família, sobre os amigos, essa questão do social, denunciar os problemas sociais. Ele também vai falar sobre isso. Fala sobre o amor, num tom mais negativo. Fala sobre o próprio fazer poético, tá? O próprio ato de escrever poesia. Ele também fala sobre isso, né? Existem poemas mais lúdicos, mais engraçados, tipo piadas, e tem poemas também mais existenciais sobre o Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Tá, agora eu vou falar fase por fase aqui e depois eu entro no material. A primeira fase dele, como eu falei, essa fase gauche, né, que é essa fase de insegurança, de individualismo, de reflexão, né, sem determinação, sujeito sem determinação, é uma fase inicial, é quando ele está ainda. A cidade onde ele mora, que é Itabira, em Minas Gerais, ela é muito importante na vida dele, né? E essa cidade marca muito. Então, nessa primeira fase, são as primeiras obras dele, né? Tem muito a ver com a cidade de Itabira, onde ele mora.
Aquele poema muito conhecido, acho que qualquer um deve lembrar, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E inclusive ele recebeu muitas críticas por esse poema, porque essa repetição do meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Recebeu muita crítica em relação a esse poema aí, por essa repetição, mas era para mostrar um pouco essa primeira fase dele, né? Do pessimismo, da insegurança. Esse poema mostra que os problemas são os problemas do cotidiano. Todo dia aparece problema, todo dia tem problema. Todo dia você tem que encarar uma dificuldade, né? Então, não param esses problemas. Então, é uma pedra. Todo dia tem uma pedra, uma pedra, uma pedra. Por isso ele repete que são como se fossem os problemas de todo dia. A segunda fase, como eu falei, é aquela fase mais social, né? Essa segunda fase do Drummond, ela tem, claro, ela tem muito a ver também com o momento histórico, né? Nesse segundo momento, estava acontecendo estava em meados da Segunda Guerra Mundial, foi de 1930, de 30, 1930, de 39, 1939 a 45, né? Foi em plena Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo. Então tudo isso era o que estava acontecendo na época. E, claro, essas coisas influenciam, né, também no Brasil. E o Drummond, ele é um período mais político. Essa segunda fase social é um período mais político dele. Tanto é que parece que ele entra para o Partido Comunista, né? Exatamente esse lado mais social. Então os textos dele nesse momento falam muito das mazelas, né? Dos problemas, o sujeito sem saída. Aquele texto E Agora José é desse período. E Agora José, a luz apagou, né? E por aí vai. Ele fala sobre isso, né? Mostrar os problemas sociais, tá? Uma denúncia, como se fosse uma denúncia. A terceira fase dele já é uma fase que a gente fala mais filosófica, uma poesia mais existencial, com temas universais. Temas universais são temas que interessam a todos, né? Como a vida, a morte. Então ele nessa terceira fase ele já toca nesses assuntos aí mais de importância geral, é um mais filosófico, uma poesia mais existencial. Tanto é que ele faz perguntas existenciais sobre a condição humana. Tem um poema muito interessante que eu não estou lembrado do nome, mas é como se um extraterrestre ele vem aqui à Terra e ele olha a condição humana, vê o ser humano, aí um ser humano encontra esse ET aí, ele fala: "Ei, eu já vou embora." O ser humano fala: "Por que você vai embora? Olha o que vocês fazem com a própria espécie de vocês." Ou seja, olha o que vocês fazem com a própria espécie humana. Imagine comigo que sou um ET, né? Até parece engraçado, mas é bem sério aí essa questão da existencialismo aí do Carlos Drummond de Andrade, tá? A terceira fase dele já é, como eu falei, a fase já de memórias do Drummond, tá? Já é a fase, o último momento dele, né? Essas obras de memória já são as mais, né, recentes, já da década de 70 e de 80, né? E como o nome diz, são cheios de recordações, cheios de lembranças do poeta, principalmente da infância, da família, né, do interior, tá? Esse quarto momento aí. Agora tá, vamos explorar o material aqui que eu dei para vocês, tá? Vamos ver o que é que tem aqui. Tá, aqui é aquela parte que eu falei, né? Ele nasceu em Itabira de Mato Dentro, em Minas Gerais. Então Itabira vai ser muito importante para ele, essa cidade aí de Itabira, tá? Ela tem uma importância na obra dele, a cidade de Itabira. Ele foi estudar no Rio de Janeiro, como diz aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ele foi estudar no Rio de Janeiro, tá? E depois ele voltou para Belo Horizonte. Aqui é um pouco sobre a vida dele, né? A biografia do Drummond, tá? Deixa eu ver o que tem mais para cá. Então, é importante, ele conviveu, essa primeira fase dele, no início da sua carreira, ele conviveu com Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que são os caras lá da primeira fase do modernismo, aquela fase mais radical.
Então ele conviveu com todos com essas pessoas, e isso influenciou também na literatura dele, principalmente no primeiro momento, naquela primeira fase do Ghost. Os poemas dele são mais curtos, né? Ao gosto da primeira fase do modernismo. Escreveu para a revista Orfeu aqui, né? Escreveu para a revista Orfeu, tá? Uma revista. Opa, desculpa, gente. Deixa eu. Que era uma revista importante da época, essa revista Orfeu aqui, tá? Aí até que aí ele foi, depois que ele, na ordem aí, olha, ele transferiu-se para o Rio de Janeiro, né? Foi trabalhar no Rio de Janeiro, e lá ele fez mais a sua carreira lá pelo Rio de Janeiro, né? Ok, vou passar aqui. Vamos lá. Tá, aqui são algumas obras, ó. Esse aqui é o primeiro momento dele, olha, isso aqui é importante. A primeira fase dele aqui, ó. O Ghost, né? Aqui, ó, desculpa. Ghost, como eu falei isso para vocês aqui, ó. Essa é a primeira fase dele, tá? Aqui tem algumas obras de destaque dele dessa primeira fase, como eu já falei para vocês, essa primeira fase dele aí, essa fase inicial, tá bom? Aí, essa aqui é a segunda fase do Drummond, tá? Como eu expliquei lá para vocês, a segunda fase é essa daqui, olha, preocupações sociais, né? Nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial, no Brasil a ditadura de Vargas, alienação das elites, comunismo, como eu falei, ele se filia ao Partido Comunismo, né? Então tudo isso aqui você vai ver um Drummond mais preocupado com problemas sociais, tá? Vamos prosseguir aqui, ó. Esse aqui é o terceiro momento que eu falei para vocês, aqueles temas mais universais, tá? Aqui é o Drummond mais filosófico, a segunda fase dele é temas filosóficos, tá? Ele fala de metafísica aqui, são temas filosóficos. Olha algumas obras que se destacam aqui, né? Escreveu sonetos nesse período. Olha temas universais, a morte, o tempo, o amor, tudo bem? Então essa metafísica aqui seria aquela terceira fase dele do filosófico. Vamos ver o último aqui. Tá, diz que ele também escreveu experimentações literárias, né, críticas literárias que ele fez também. E aqui é a última parte dele, que é de memórias, né, ó. Textos de memórias, memorialista também, né, ó. Passado revivido, né, recordar as infâncias. Teve também um tema erótico aí nas obras dele, mas não se destaca muito por isso, não. Aqui nessa última parte do material, são alguns críticos que falam, algumas críticas, né? Algumas pessoas falam sobre a obra dele, como eu falei para vocês aqui, da importância desse escritor para nossa literatura. Tudo bem? A gente fica por aqui e até a próxima aula. Abraços para todos. Deixa eu encerrar esse vídeo aqui.